Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Esse é um trecho da base para a nossa fala de hoje. Hoje é o último dia da série que vem sendo abordada durante todo o mês de maio, intitulada UTI. Como já foi falado em outros domingos, e todos vocês já sabem, UTI é uma unidade de tratamento intensivo para uma pessoa que está muito doente, num estado mais delicado e que precisa de uma atenção mais próxima. Precisa de alguém por conta dela. Tanto que hoje, dentro de uma UTI, nós da enfermagem somos responsáveis por 2 pacientes apenas. Aí a gente já entende a delicadeza do assunto, quando se eu estivesse numa enfermaria, eu seria responsável por 10 ou 12 pacientes. Daí a gente tem uma compreensão da delicadeza do estado de saúde de quem está em uma UTI. E aí, durante esse mês, os irmãos que estiveram trazendo a mensagem vieram abordando, com base na carta de Paulo aos Coríntios, sobre uma igreja doente. E aí, nesse ponto, a gente pode falar sobre igreja, comunidade, e pode falar também sobre igreja, unidade. Ou a comunidade doente, ou eu, adoecida, enquanto igreja. O tratamento, ele pode ser coletivo, para todo um grupo, ou ele pode ser específico para mim. Enquanto eu falo, eu gostaria que vocês fossem meditando no trecho de 2 Coríntios 3, do 1 ao 18, e também nas 2 últimas músicas que o Ministério de Louvor cantou. Porque não foi combinado, mas tudo que foi cantado por elas é o que vai ser falado agora. O nosso tema de hoje é a terapia, o tratamento para uma igreja enferma, para uma comunidade enferma ou para uma pessoa enferma. Hoje, tratando a espiritualidade, entendendo que nos outros domingos nós já conhecemos que enfermidade é essa, a unidade e a intensidade. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento. Como que o Senhor trata uma espiritualidade enferma. A nossa base é o capítulo 3 de 2 Coríntios, do versículo 1 ao versículo 18. Onde vemos o apóstolo Paulo não apenas defendendo o seu ministério de apóstolo, mas relembrando a igreja sobre a doutrina mais importante do cristianismo. Qual é a doutrina mais importante do cristianismo? A morte de Cristo na cruz. Essa é a nossa base. O Evangelho de Cristo, a cruz, o sacrifício do Cordeiro perfeito. E aí, com base em Paulo relembrar aos irmãos coríntios o sacrifício de Cristo na cruz, ele nos apresenta algumas soluções para essa igreja enferma, para essa igreja doente. A cura para toda enfermidade dentro do cristianismo está dentro do Evangelho de Cristo, no ato e nos efeitos que a morte de Cristo faz em nós, como comunidade ou como pessoa.
Então a terapia, o tratamento para uma igreja enferma é apenas, simplesmente, se for simples assim, crer firmemente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está descrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Quando João Batista avistou Jesus vindo em direção a ele, o que João falou? Ele imediatamente reconheceu Jesus. E ele falou que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a fala de João. Jesus e João eram parentes. Eu não sei, é possível que eles nunca tivessem se encontrado. Que aquela fosse o primeiro encontro deles. Os evangelhos não relatam. Mas mais importante de qual encontro era aquele? No momento que João viu Jesus, ele reconheceu Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O objetivo da terapia, do tratamento, é iniciar um processo de cura. Mas vocês concordam comigo que qualquer tratamento que eu vou fazer, seja ele medicamentoso ou não, eu preciso ter fé? Essa é a minha opinião hoje, trabalhando na saúde. Se eu vou numa consulta ou se eu levo um de meus filhos numa consulta, se eu não colocar fé na fala do profissional, no medicamento que ele colocou, eu nem tomo. Eu já procuro outro. Porque para mim não vai funcionar. Então, quando a gente vai, o que a gente procura? Uma pessoa que me inspire confiança e que me passe um tratamento que eu acredito que vai resolver o problema. Esse tratamento, ele pode ser com remédios ou não. Daí eu dizer que pode ser tratamento medicamentoso ou não, mas a fé é necessária. Eu preciso acreditar na ciência para que eu me trate e alcance a cura esperada. A enfermidade espiritual, a enfermidade do indivíduo, da igreja, não muda na concepção de fé. Não vai ocorrer tratamento, terapia com sucesso se não tiver fé. Então o objetivo é sim iniciar um processo de cura. Dependendo de quais são os sintomas, esse tratamento ele vai ser mais leve ou mais pesado. Ele vai ser mais curto ou vai ser mais longo. Ele pode trazer efeitos colaterais ou não. Às vezes eu vou tomar medicação e vou sarar rapidinho. Às vezes eu vou ficar 6 meses me tratando, 1 ano. Não é diferente com a enfermidade espiritual. O tratamento ele pode ser doloroso, sim. Ele pode trazer efeitos indesejáveis. Ele pode me fazer chorar. Ele pode me fazer sangrar, querer desistir no decorrer do caminho. É aí que entra a fé. Se eu vou querer terminar o tratamento ou se eu vou desistir. Se eu confio na pessoa que está me tratando ou se não confio. É tudo uma relação de confiança e de decisão. Mas o importante é ficar claro na nossa mente que a terapia ela é o melhor caminho para solucionar o problema. Não existe como solucionar um problema, solucionar uma enfermidade sem tratar. Eu posso mascarar a realidade, aliviar os sintomas, mas não resolver o problema da doença. Quem tem enxaqueca, por exemplo, quem tem enxaqueca quando a cabeça dói, corre e toma dipirona. Ou um remédio mais específico para enxaqueca. Mas resolve o problema? Não. Alivia a dor, mas vai voltar. Até o dia que aquela pessoa cria coragem, vai no neurologista, admite que ela está doente, emocionalmente doente, porque é uma doença causada por estresse. E aí vai lá investigar a causa e aí começa um tratamento longo para poder tentar reverter a causa dessa enxaqueca. Aí abre mão de um monte de coisas que ela não pode comer, que ela não pode fazer, para tentar resolver o problema. É uma decisão também que a gente toma. Ou eu trato o sintoma, ou eu trato a doença.
O tratamento da doença ele pode ser longo e doloroso, mas necessário. E com isso, Paulo apresenta para nós, nesse trecho de Coríntios, 3 diferenças do pacto da cruz de Cristo em comparação com a aliança antiga. Porque o nosso tratamento, o tratamento para a igreja enferma, ele está totalmente baseado na cruz. Totalmente. Sem tirar e sem colocar. Ele, o pacto da cruz, é superior à antiga aliança em sua ação. Naquela época lá, conforme descrito em 2 Coríntios 3, os judaizantes, eles estavam seguindo um método antigo, né? Que na época lá de Moisés, eles tinham o hábito de, quando iam para algum lugar, levar cartas de recomendação. Ou mesmo depois de Moisés, levar cartas de recomendação para que fossem hospedados e recebidos por outros judeus. E aqui nessa época de Paulo, de Coríntios, os judaizantes, que eram o grupo de pessoas que estavam querendo resgatar o modelo antigo, da antiga aliança, estavam tentando também resgatar essa prática. E aí Paulo conversa com eles a respeito disso, no versículo 1, capítulo 3, versículo 1 de Coríntios. Ele fala assim: será que começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que precisamos, à semelhança de alguns, de cartas de recomendação para vós ou da parte de vós? Paulo falando com os irmãos de Coríntios a respeito disso. Em 2 Coríntios 3, do 1 ao 3, então eles se tornaram tal carta através do agir de Deus em suas vidas. Paulo fala assim para os irmãos lá da igreja de Corinto, que eles não precisavam de carta de recomendação, que o agir de Deus na vida deles, a forma que eles viviam a partir do sacrifício da cruz, essa era a própria carta de recomendação. As atitudes é que falavam a respeito deles. A primeira diferença entre esses dois pactos, os 10 mandamentos, eles foram escritos em tábuas de pedra na antiga aliança. Mas na nova aliança em Cristo, essa lei ela foi escrita por Cristo em nossos corações. Lembrando sempre aqui, corações como mente, um sentido figurado de coração. 2 Coríntios 3:3. Manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações de carne. O sacrifício de Cristo, a partir da minha atitude de fé, da minha escolha, sendo selado em meu corpo, em minha mente, em meu coração pelo próprio Cristo. Paulo não está criticando aqui, né, o conteúdo das 2 tábuas, não é essa a questão. Ele mostra que a lei de Deus ela não consiste em atitudes. Paulo está querendo dizer para os irmãos lá o seguinte: é desnecessária essa carta de recomendação, porque vocês agora são cristãos da nova aliança, é um novo cristianismo, é o evangelho de Cristo, e não precisa, porque sua própria atitude é que fala a respeito de você, sua própria atitude é que recomenda a seu respeito. Essa lei agora, ela passa a atuar no coração. E isso é possível porque a pessoa que é salva em Jesus, ela torna-se uma habitação do Espírito Santo. Consequentemente, espera que essa pessoa tenha atitude diferente. E é se tornar essa habitação do Espírito Santo que faz com que nós obedeçamos à lei. Não é mais por obrigação, como na antiga aliança. Agora é por amor. É por prazer. E a gente pode confirmar, né, essas questões colocadas em Romanos 8:9, em 2 Coríntios 6:16 e em Tiago 4:5. Enquanto na antiga aliança a ação era fora da pessoa, na nova aliança a ação é dentro. Porque a antiga aliança ela apontava para o pecado. E a nova aliança não aponta para o pecado. A nova aliança é superior por isso. Suas ações são superiores à da antiga.
O Senhor já tinha prometido lá em Ezequiel e em Jeremias: dar-vos-ei coração novo, porei no vosso íntimo o espírito novo, tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Porém em vosso íntimo o meu espírito. O Senhor já tinha prometido lá em Ezequiel que ele daria um espírito novo. E aí com Jeremias ele fala algo semelhante: gravarei as minhas leis no coração e na mente dele. Jeremias 31, 33. Isso aqui já era uma descrição para o sacrifício de Cristo, para a nova aliança. Não mais uma lei descrita em 2 tábuas de pedra, que tem um valor muito importante, mas mais que isso, as leis no nosso coração, as leis na nossa mente e mudando o nosso modo de viver. Isso porque o Senhor, Ele não quer apenas o meu coração. O Senhor quer que eu tenha atitudes condizentes com aquilo que eu acredito. Então, na nova aliança, o Espírito Santo ele passa a habitar no interior dos crentes e produz mudança e produz conversão. Ele coloca em nós o desejo de obedecer à lei e de servir ao Senhor. Essa é a primeira parte da mudança, do tratamento, da terapia para a igreja doente, para a unidade dessa igreja que está adoecido, que está enfermo. É acreditar, é ter desejo e obedecer à lei do Senhor com alegria. Obedecer e servir ao Senhor com alegria. Se você tem Cristo como Salvador, automaticamente o Espírito Santo habita em nós. É assim, ó. Eu não preciso pedir. Se eu ouvir falar do Evangelho, ouvir falar da cruz de Cristo, do sacrifício do Cordeiro, e eu acreditei, automaticamente o Espírito Santo já se sente no direito de habitar em mim. Porque eles dois trabalham juntos. E aí ele já habita em você, porque você acreditou no Filho, porque você acreditou no sacrifício. Por mais que a nossa espiritualidade esteja enferma, Jesus ainda tem nosso coração como habitação. Então pode ser que eu não esteja bem hoje. Pode ser que há semanas, há meses eu esteja me sentindo espiritualmente enferma. O Espírito Santo de Deus, ele não deixa de habitar em mim por isso. Na verdade, quanto mais eu me sentir fraco, mais ele se aproxima. Vocês lembram do que eu falei no início? Quanto mais doente, mais precisa de cuidado? É essa a questão. É unidade de tratamento intensivo exatamente por isso. Quanto mais doente tiver, mais próximo o Espírito Santo estará. Porque aquela parte da igreja, aquela pessoa precisa de mais cuidado. A situação é mais delicada. Então ele vai estar mais perto daquela criatura lá, daquele ser. Essa verdade é um remédio para a nossa falta de esperança. Acreditar que quanto pior eu estiver, mais perto o Senhor está de mim. Essa é uma verdade para renovar minha esperança. Porque às vezes a gente deixa de acreditar em tudo. E aí a solidão, a falta de fé, o sentimento de abandono, ele pode tentar ocupar esse espaço que está vazio em nossa vida. E se nós nos rendermos a Cristo, ainda que a gente esteja enfermo, Deus vai continuar próximo a nós. Deus não vai nos abandonar. O Espírito de Deus não é como um morador. Ah, essa casa está com problema, vou mudar. O morador, né, que mora numa casa de aluguel, não estou gostando dessa casa. Está com vazamento. Ah, as paredes estão rachadas. A pintura está fofando tudo. Não estou gostando mais dessa casa, vou mudar. Tá me agradando, não. Diferente. A ação do Senhor é diferente. Ele não muda se a casa estiver estragada. Ele não muda, ele não abandona. Antes, ele quebra aquela casa. Antes, ele restaura aquela casa. Ele reorganiza aquela casa. Mas ele continua lá. Ele não vai embora e deixa a casa abandonada. O pacto da cruz é superior também em seus resultados. A gente viu aqui a superioridade do pacto da cruz em relação às ações. Agora, em seus resultados, Paulo traz um contraste entre os efeitos do Evangelho e a antiga aliança, em 1 Coríntios.
Fala sobre o ministério da morte, o ministério da condenação e o evangelho de Cristo, a cruz de Cristo, que produz vida e justificação. A antiga aliança apontava para o pecado. O cordeiro era morto lá para expiação daquele pecado, para perdão daquele pecado. Hoje, mas se a pessoa pecasse amanhã, tinha que fazer tudo de novo. E depois de amanhã, fazia de novo. E semana que vem, fazia de novo. Então, todos os dias, aquele sacrifício apontava para o pecado. Era o perdão daquele dia. E aí vem Jesus trazer um resultado completamente diferente. Aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para oferecer um sacrifício que apresenta vida e justificação. Não precisa mais oferecer sacrifício todos os dias por cada pecado. Vocês conseguem imaginar, mensurar a quantidade de bicho que morreu para perdão de pecado? Eu falo de bicho porque quem era pobre era um pombinho, um passarinho. Aí tinha gente que era uma ovelha. Então, assim, dependia da condição financeira da pessoa, né? O bichinho que ela ia oferecer. Vocês conseguem imaginar a quantidade de bicho que morreu? O tanto de sangue que foi derramado para expiação de pecados? Não foi pouca coisa, não. Então, em primeiro lugar, o antigo pacto é como um ministério da morte, porque a lei, com todas as suas exigências, ela é incapaz de produzir vida. Por isso que a letra mata. O antigo pacto, por si só, mata, porque aponta o pecado. Não é capaz de salvar o pecador dele. Nem mesmo todos aqueles rituais de sacrifícios e animais podiam salvar os pecadores. Apenas apontavam para um futuro. Apenas apontavam para Cristo. Eram símbolos do sacrifício de Jesus. E aí, por meio de Cristo, por meio da cruz, do sacrifício perfeito, a vida chegou. O Evangelho de João também fala a respeito disso. No capítulo 4, versículo 9. Isso acontece no pacto da cruz. Esse produz vida. Por isso, no seu resultado, o pacto da cruz é superior à antiga aliança. Porque ele produziu vida. E foi o último sacrifício a ser realizado. Não precisou que mais nenhum cordeiro morresse. Que mais nenhum bichinho fosse oferecido por expiação de pecados. Em segundo lugar, no mesmo raciocínio, a lei é o ministério da condenação, porque é semelhante a um prumo. Eu não sei mexer, mas eu já vi os meninos que trabalham em construção utilizando um prumo. Eles conseguem identificar se a parede está torta ou se não está torta, com um prumo, né? É um negócio deles lá. Eles entendem e consertam, endireitam, consertam a parede. A diferença é essa: na antiga aliança, o pecado era identificado, mas não era resolvido. Porque se pecasse de novo, tinha que fazer de novo. Então, dizer que nós somos salvos por obedecer às leis é como se eu anulasse o sacrifício de Cristo. Não, mas se eu obedecer os 10 mandamentos, isso me dá direito à salvação. Não dá direito. Não dá, porque não é por meu mérito. Não é pelo que eu fiz, é por algo muito maior. Então, dizer que somos salvos por obedecer é fazer uso impróprio das escrituras, pois nós somos incapazes de obedecer plenamente à lei sem falhar em alguma coisa. Se vamos falhar, consequentemente, nós vamos perder. A lei no antigo pacto, ela tão somente condena, mostrando que somos pecadores. Está lá em Romanos 3, 20 e 23. Na nova aliança, a mensagem da cruz, ao contrário, ela traz uma justificação graciosa pela fé em Cristo. Uma justificação. O Senhor, através do seu sacrifício, Ele, por intermédio da graça, justifica os meus pecados. Isso significa que em Cristo nós temos o perdão de Deus. Jesus foi lá, fez o sacrifício, o Pai aceitou o sacrifício do Filho como justificação aos meus pecados. E aí recebemos o perdão por causa disso. A antiga aliança, ela tinha sua glória. Mas a glória do Evangelho, ela é insuperável. Nada se compara à glória do Evangelho. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 3:10.
Pois, na verdade, o que foi glorioso deixou de sê-lo, em comparação com a glória extremamente maior. No período da antiga aliança, existia também esse momento de glória. Vocês lembram, lendo a história de Moisés, que quando Moisés desceu do monte com as pedras dos 10 mandamentos, o rosto dele resplandecia, que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. E aí depois Moisés se cobriu com um véu, porque aquele brilho passou do rosto de Moisés. Mas o sacrifício da cruz é superior, porque a glória e o brilho do sacrifício de Cristo não passa. Ele é eterno. E nisso ele se mostra superior. Por isso o pacto da cruz é superior. Refletir sobre os resultados do que Jesus fez por nós na cruz é uma terapia intensiva, com os efeitos garantidos. Então, quando eu começo a pensar no que o Senhor fez por mim, na glória que Ele tem, no tamanho do sacrifício que Ele tem, essa é uma segunda dose do tratamento para a igreja enferma. Enquanto unidade ou enquanto comunidade. Eu começo a pensar do tamanho do sacrifício. E isso vai trazer conforto, e isso vai fortalecer a fé. E o indivíduo, ele pode sim chegar nesse momento a obter a cura espiritual. São inúmeros os motivos que levam uma pessoa a ficar espiritualmente enferma. Cada um sabe da sua questão. Cada um sabe do seu problema. Porém, um dos sintomas mais graves de uma igreja enferma é a falta de fé. E aí é uma decisão nossa. Se eu vou querer retomar ou se eu não vou querer retomar. Um dos sintomas mais graves é a falta de fé. E a falta de fé é como se eu estivesse duvidando do que o Senhor fez. Como se eu estivesse duvidando que Ele realmente tem todo o poder, que Ele realmente tem toda a glória e que Ele realmente fez tudo o que Ele fez. E que eu posso confiar. Os resultados da morte de Jesus garantem a nós vida eterna, sem o pecado e os seus efeitos destrutivos, sem a dor, sem morte e sem choro. Ah, mas é para cá, Shirley? Não é. Não é para agora. É para um outro tempo. Essa vida sem dor, sem morte e sem choro. Mas essa é a nossa esperança. E é com base nessa esperança que a gente consegue prosseguir nesse tratamento dessa enfermidade espiritual. Que a gente consegue prosseguir nesse tratamento quando eu me sinto fraca. Quando eu me sinto espiritualmente doente. Quando eu não tenho vontade de me envolver com as coisas do reino. Quando eu não tenho vontade nem de escutar um louvor. Muito menos de falar a respeito de Cristo. É para depois daqui. Mas nós temos certeza que vai ocorrer depois daqui. O pacto da cruz é superior em suas propriedades. Em Êxodo 34, 29 ao 35, fala sobre o que eu já comentei aqui, que foi o momento que o rosto de Moisés resplandeceu. Quando ele conversou com o Senhor. Moisés tinha uma relação muito próxima com Deus. Ele escutava Deus. Tão próxima que ele pediu ao Senhor para poder ver a face dele. E então o povo, eles não tinham como visualizar aquela cena de Moisés com o rosto brilhando. Tanto que até Arão, que era o companheiro de luta, que era o companheiro de êxodo lá de Moisés, levando o povo para a terra prometida, não conseguiu olhar. E Moisés chamou para poder conversar com eles. O apóstolo Paulo fala, e se o que estava se desvanecendo se manifestou em glória, Moisés, quanto maior será a glória do que permanece, de Cristo, do que é eterno. E aí nós precisamos ter isso em mente, nós precisamos ter essa certeza, nos lembrar disso durante todo o tempo. Essa é a primeira propriedade do Evangelho da Cruz. Ela é permanente. Ela não vai passar.
O sacrifício de Cristo na cruz, ele teve ação na terra e ele teve ação no céu. Ah, mas no céu só tem santos. Sim, mas vocês lembram que até essa parte dos anjos tinham sido jogados de cima porque fizeram uma guerra contra o Pai e Lúcifer queria tomar o lugar de Deus? Foi assim, ó. O sacrifício de Cristo na cruz, para nós, seres humanos, ele foi remédio para tratar o pecado que já estava instalado em nós. Ferida aberta, tratar. O sacrifício de Cristo no céu foi vacina para que nenhum anjo nunca mais pecasse. Não é essa a intenção da vacina? Não adoecer? O sacrifício de Jesus representou também para o céu uma vitória. Por isso tanta festa, por isso uma recepção grandiosa quando Jesus chegou no céu. Os anjos fizeram uma festa tremenda, porque Jesus morreu para tratar eles também. E ali eles não conseguiam expressar a alegria pelo que o Senhor tinha feito por nós, pessoas doentes, e pelo que o Senhor tinha feito por eles, para que nunca mais acontecesse a mesma coisa no céu. E esse sacrifício, ele é eterno. E assim como os anjos têm essa certeza, nós também precisamos ter essa certeza. Não vai acontecer nada que vai mudar essa história. O pacto da nova aliança, ele é permanente e é definitivo. Se o que era temporário teve a sua glória, que foi Moisés, quanto mais o pacto da cruz, que é durável. A glória do Senhor ninguém tira. Porque o Senhor foi glorificado o Filho foi glorificado pelo Pai, pelo sacrifício, pelo que Ele fez. Então não vai acabar, em momento nenhum. Essa é a nossa garantia. Ninguém vai tirar de mim a justificação que eu recebi através do sacrifício de Jesus. Porque Ele fez o sacrifício perfeito. E aí nisso faz muito sentido quando Paulo fala em Romanos 1,16, que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo. Porque como que nós vamos nos envergonhar de um Evangelho que é perfeito? De um Deus que morreu por nós enquanto Deus. E que fez um sacrifício eterno, que não vai mudar. E que mudou a nossa história. Aí eu é que preciso me envergonhar quando eu não consigo dizer como Paulo. Quando eu percebo que eu estou me envergonhando em alguns momentos do Evangelho de Cristo. Porque Paulo fez a parte dele. E ele falou: não me envergonho do Evangelho. E será que eu não me envergonho do Evangelho? Será que não é exatamente o fato de me envergonhar que está me adoecendo enquanto igreja? Uma outra propriedade do sacrifício de Cristo é a visibilidade. A nova aliança, ela é uma revelação muito maior. E ela amplia a nossa visão espiritual. E aí Paulo fala sobre usar o véu, comparando usar o véu com uma cegueira espiritual. Ele fala no versículo 14 e 15 de 2 Coríntios 3. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Paulo está falando sobre uma cegueira espiritual, que era exatamente o que os judaizantes naquela época estavam vivendo. Eles estavam vidrados na antiga aliança. E aí eles continuavam cegos, porque eles estavam tentando retomar algumas práticas judaicas que não eram mais condizentes com o cristianismo, que não tinha nada a ver com o que era pregado do Evangelho de Cristo, do sacrifício da cruz. Nesse ponto aqui, Paulo está dizendo para nós o seguinte: retirar o véu é converter-se a Jesus, é abrir os olhos espirituais para entender e aceitar o Evangelho. E aceitar o Evangelho
E se converter aqui é se libertar das obrigações da lei. E entender que na antiga aliança existiam várias obrigações que a partir de Cristo não são mais necessárias. Porque Cristo espera mais. Cristo quer muito mais. Ele espera pessoas que se convertam a Ele, que mudam, e converter aqui no sentido de mudar a direção, de mudança de mente, de mudança de atitude, e que deixem as antigas práticas. Nós precisamos estar certos de que a obra redentora de Cristo, ela é incomparável. Nada se compara, nem aqui, nem depois daqui, nem antes daqui, a obra redentora de Cristo. Nenhuma obra, nada que nenhum outro ser, nenhuma outra pessoa, outros deuses que algumas pessoas acreditam tenha feito, nada se compara à obra redentora de Cristo. Essa é a nossa boa notícia. Essa é a boa notícia que nós precisamos falar. Esse é o Evangelho da cruz. Deus nos salvou de uma vida sem esperança e nos garantiu o futuro com glória permanente e visível, através de Cristo. Essa é a melhor notícia que já foi anunciada na terra. Maior do que todas as manchetes. Essa notícia é mais importante do que quando eu escutei em janeiro que tinha uma vacina para o coronavírus. E olha que nós esperamos muito por ela. Mas nós sabemos que ela não vai resolver os problemas. Ela não vai fazer voltar quem se foi. Ela não vai tirar sequelas de quem adoeceu, não morreu e ficou cheio de consequências por causa da doença. A obra de Cristo, ela é perfeita. Melhor do que todas as notícias que você já ouviu na vida. Porque ela traz para você uma vida diferente. Ela traz para nós cura para aquele sofrimento que a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Para aquela tristeza que não tem remédio que tira. Para aquela insônia que não é por falta de cansaço. Às vezes você está cansado, mas não consegue se desligar. Essa boa notícia, ela devolve a vida. E caso algum de nós esteja com a fé doente, e aqui eu preciso realmente falar algum de nós, porque eu me incluo dentro desse grupo, dentro dessa comunidade cristã. Caso algum de nós esteja com a fé doente, enfraquecida, cansada, nós devemos ser encorajados pela mensagem do Evangelho, porque esse Evangelho é o tratamento, esse Evangelho é a terapia. É pensar em cada dose de amor que o Senhor ofereceu a nós. Pode ser de uma vez ou pode ser durante a vida inteira, porque às vezes o meu tratamento ele vai durar a vida inteira, ou às vezes vai ser em uma dose só. Mas eu preciso, durante todo o tempo, quando eu me sentir espiritualmente doente, me lembrar da mensagem da cruz, me lembrar do Evangelho de Cristo, me lembrar de tanto amor que o Senhor ofereceu por mim, para que eu não desista, para que eu não morra no meio do caminho. Não vai ser um super pregador ou uma super mensagem, um culto maravilhoso, uma série de sermões perfeitos que vão restaurar você. Não vai ser. Nós podemos todos os meses fazer uma série diferente, tentando tratar essa igreja doente, tentando tratar esse indivíduo doente, mas não é isso que vai te restaurar, não é isso que vai me restaurar. Eles vão me fazer lembrar. Eles serão ferramentas dentro do meu processo de tratamento. Mas o médico que me cura é o Espírito Santo de Deus, e ele habita em mim. E eu só preciso dar espaço para o Espírito de Deus com sua palavra. Essa palavra de hoje, ela é uma dose de remédio para a sua enfermidade. Uma dose. As outras serão dadas a você durante todos os dias, através de um louvor, através de uma outra mensagem. Todos os dias o Senhor vai dar esse tratamento.
E aí você precisa decidir. Lembra que eu falei no início? Todo tratamento precisa ter fé. Você precisa decidir fazer o tratamento e confiar que vai resolver. É uma decisão nossa. A cura espiritual acontece por causa da obra de Cristo. Só por causa da obra de Cristo. Vá para casa pensando nisso hoje. A cura só acontece por causa da obra de Cristo. Quando nós cremos no Evangelho, nós somos tratados pela verdade de Cristo. Não existe outro tratamento. Não existe meio termo. Ah, mas a verdade de Cristo, ela é dura. A verdade de Cristo, ela dói. A verdade de Cristo me faz chorar às vezes. A ferida abre, estava quase fechada. Quando eu escuto a verdade de Cristo, a ferida abre e sangra de novo. No início eu falei para vocês que tratar dói. Que às vezes a gente chora e quer desistir. Mas aí entra de novo a questão da fé. Você acredita que está doendo agora, mas que vai resolver? Se você acreditar, é uma decisão sua, continuar ou não continuar. É uma decisão sua, se você vai querer receber a terapia ou se não vai. Se não quiser também, não tem como forçar. Em qualquer tratamento, a decisão é do indivíduo. Se vai continuar ou se não vai continuar. Ela está totalmente disponível para você. O tratamento, ele está totalmente disponível. Você só precisa entregar o seu coração a Deus e crer no que Jesus fez na cruz por você. Então se anime. Se anime. Deus tem uma glória permanente e visível nos esperando. E já está bem próximo o dia que vai acabar essa bagunça aqui. Está bem próximo o dia que nós poderemos ir morar num lugar sem dor, sem sofrimento, sem choro. Mais próximo do que o dia que eu nasci. Porque o Senhor, Ele está voltando para buscar essa sua igreja que Ele está tratando aqui. Então nós poderemos experimentar essa gigantesca glória. Do ladinho de Cristo. O nosso Pai e irmão que morreu por nós. Deus, Ele o tempo inteiro Ele nos chama. Durante todo o tempo, o Senhor nos chama para nos tratar com o maior amor do mundo. Amor esse que foi demonstrado na cruz, através da morte de Cristo. Que Deus abençoe vocês e que realmente essa série ela possa ter trago algum conforto ao coração da Igreja de Cristo. Aqueles que estão aqui presentes, sentadinhos, prestando atenção. Os que estão em casa também, que puderam acompanhar durante essas 4 semanas. Que realmente essa série possa ter trago conforto para você. Que possa ter te devolvido a alegria de servir a Cristo e renovado a sua fé. Que Deus abençoe, irmãos, de forma especial a vida de cada um de vocês.